palavra mordomia, o que é mordomia, eu até expliquei, hoje é muito comum na nossa época, quando se fala mordomia, né, é quando a pessoa está num serviço bom, está ganhando bem, né, trabalha uma vez no mês, trabalha, né, vai lá, às vezes tem uns que vai só para receber e tudo mais, aí a pessoa pega e fala, mordomia. Mas no sentido cristão, no sentido bíblico, é diferente, meus queridos, né? É diferente. Há pelo menos 5 palavras no grego que pode descrever a palavra mordomo ou mordomia. Há pelo menos 5, né? Que pode descrever a respeito de mordomia. A primeira, né, nós vemos aqui o verbo ikeo, significa habitar, ou ikia, ou ikos, qual se refere à casa, a um lugar de habitação. É o primeiro. Segundo, é oikeo, que diz respeita a família, casa ou conjunto de pessoas. Ou em terceiro, oikodespotes, que se refere a dono da casa ou pai de família. Quarta, né, ela vai dizer oiketes, que se refere a servo do Senhor. E a última, que é mais conhecida, que no grego também, para mordomia é oikonomos, que significa mordomo ou administrador de uma casa. O texto que o presbítero Cristiano leu, você viu que fala sobre os 2 servos, o mordomo da casa, de uma casa que o seu senhor havia colocado, né? E o senhor queria encontrar que aquele servo tivesse fazendo o que o seu senhor pediu. O que o seu senhor pediu. Ou seja, que ele estivesse ali pronto para fazer o que havia determinado. Ou seja, como ele era o mordomo daquela casa, ele era o dispenseiro daquela casa, ele tinha que estar em atividade, e a atividade dele tinha que estar de acordo com aquilo que o seu senhor passou para ele. Ele não podia estar fazendo uma outra coisa. Aí você vai ver outra classe de mordomo, que é aquele que começa a espancar os seus conservos, começa a dizer, o meu senhor vai demorar a vir mesmo, então eu vou aproveitar e vou chicotear esse povo aqui, e boa, porque ele vai demorar mesmo. Esse é o mau servo, é o mau mordomo, né? Que quando o Senhor voltar, ele vai ter a parte dele com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dente, né? Haverá sofrimento. Mas no caso nosso, da igreja, meus queridos, nós temos na nossa vida uma responsabilidade que Deus nos deu, dessa mordomia. Como nós somos mordomos, cada crente individual é um mordomo, e Deus confiou na minha vida e na sua vida algo para nós fazermos, então eu tenho que ser um bom mordomo. Você lembra de José? José, ele era mordomo, depois de mordomo ele foi de mordomo mor, que é o mordomo maior, né? O mordomo maior era o que estava acima, era o que estava de chefe, né? Então, hoje também depende, às vezes tem pessoa que fala, mas por que eu não consigo subir ministerialmente? Por que eu não consigo galgar? É porque às vezes, irmãos, nós estamos fazendo as coisas com muita pouca vontade. Nós estamos fazendo as coisas do nosso jeito, e não é do nosso jeito que nós fazemos. Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, o Moisés fez o tabernáculo do jeito dele? Sim ou não? Deus deu a planta. Quando Noé foi construir a arca, ele adulterou a planta? Não, Deus deu a planta para ele, Deus já deu a planta, eu quero desse jeito aqui. Então, se não for para fazer do jeito de Deus, então é melhor não fazer. Porque tem que ser, porque nós temos o achismo. Eu acho que assim vai ficar bom.
Eu acho que assim vai dar certo. E o certo é o que Deus dá. O certo é o que Deus nos mostra. Hoje nós vamos falar sobre a mordomia do corpo. Mordomia do corpo, você vê. Nós temos que administrar até o nosso corpo. Nós temos que administrar até o nosso corpo. Por quê? Por que nós temos que ter a mordomia do corpo, administrar até o nosso corpo? Porque o meu corpo, ele não é meu. Ele é templo de quem? Do Espírito Santo. Se ele é templo do Espírito Santo, então eu sou apenas um mordomo que tem que cuidar desse corpo. Eu tenho que cuidar dele. 1 Coríntios 6:19. Olha para você ver. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Nós vamos ver falando sobre o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha aí. Então, você pode dizer, eu não sou dono de mim mesmo. Nós não somos donos de nós mesmos. O texto aqui, em apreço aqui, o que Paulo fala? Ou não sabeis vós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente que vem de Deus, e que não sois de vós mesmos? Há um ditado aí, há um segmento que diz assim que cada um manda no seu corpo, cada um faz o que quer do corpo. E não é verdade. E não é verdade. A Bíblia fala assim, ó, quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Deus vai destruir quem destrói o templo do Espírito Santo. Então, eu não sou dono de mim. Eu estou apenas administrando uma vida, um templo, né? Que não, ele tem dono. Ele tem dono. Veja aí. O homem constitui de 3 partes distintas. Chamamos isso tecnicamente de tricotomia. Ou seja, o homem, ele constitui de 3 partes distintas. Você sabe qual é? É tricotomia, na linguagem, né, teológica, tricotomia. O homem é o quê? Se ele é tricotomia, ele é 3. Ele é corpo, espírito e alma. Espírito, alma e corpo. Há os que se dizem dicotomia, né, que crê que o homem é só, a alma e o espírito é um só. Mas nós já cremos que tem o corpo, o espírito e a alma. Porque senão, Hebreus capítulo 4, versículo 12, não falava que somente a palavra de Deus é apta para discernir pensamento e fazer divisão entre a alma e o espírito. Então, se faz divisão entre a alma e o espírito, eles são 2. Ele não é um. Então, nós somos, assim como o Pai é 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, Deus nos quer como? Espírito, alma e corpo. Deus nos quer espírito, alma e corpo. Ele não quer só o corpo, ele não quer só a alma, ele não quer só o espírito. Senão Paulo não escreveria aos Tessalonicenses 5:23. É isso. Que o vosso espírito, alma e corpo estejam plenamente irrepreensível para a vinda do Senhor.
Então, espírito, alma e corpo nos mostra que a nossa santidade para com Deus e a nossa comunhão para com Deus, ela começa de dentro para fora. Vamos mais. Essa tricotomia se caracteriza por uma triunidade constituída por corpo, alma e espírito. Essa triunidade distingue a personalidade humana. Essa tricotomia, ela distingue nós de todas as outras criaturas. Enquanto que os animais, eles só têm, corpo, e a alma do corpo deles é o sangue, derramou o sangue, o animal morre, acabou, não tem mais. Nós não. Nós temos uma prestação de conta. É por isso, irmãos, que quando se fala de administrar o nosso corpo, porque quantas pessoas que já fizeram extravagância com o corpo, quantas pessoas que fizeram extravagância com o corpo e morreram rápidos, precocemente, né? Precocemente. Vamos mais. Ao falar da criação do homem, a Bíblia começa com essas palavras. Criou Deus, pois, o homem, Gênesis 1:27. A Bíblia apresenta um fato e não se preocupa em prová-lo. No hebraico, na língua do Antigo Testamento, a palavra homem significa literalmente terra, pó, barro. No grego, no Novo Testamento, o termo homem tem uma definição filosófica e corresponde àquele que olha para cima, porque entendiam que o homem é um ser superior ao reino animal. Se nós olhamos para cima, é porque tem alguém acima. Nós viemos do pó. Quando nós fomos criados, nós viemos do pó, né? Nós viemos do pó, mas essa criação, nós não nascemos assim, ó, vapt-vupt, não. Todo mundo sabe dessa criação, que Deus fez aquele boneco lá no jardim do Éden, né, de barro, de argila, e depois que ele deu fôlego de vida. Eu fico pensando, né, irmãos, a gente vê cada veinha no nosso corpo, mas tem umas fininhas assim, ó, que você custa ver elas assim, ó, e são milhões delas que tem dentro do nosso corpo, e todas elas são úteis. E foi Deus quem fez quando Ele assoprou em nós o fôlego de vida. E hoje, agora as pessoas querem o quê? Eles querem acabar com o corpo. Eles querem acabar com o templo. Enfeitando o que já é enfeitado. Da glória de Deus. Da glória do Senhor. Né? As pessoas hoje não estão satisfeitas. Querem mudar, né? O que Deus fez de tão perfeito. Né? As pessoas querem incrementar as coisas ao corpo, sendo que é tão perfeito o que Deus fez. Tão perfeito. Mas isso tudo nós sabemos que é um estado de rebeldia do ser humano. É um estado de rebeldia que o ser humano tem contra o seu Criador. Se nós lermos Romanos capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver o estado de rebeldia que o ser humano tem para com Deus, que Deus entregou aos seus bel prazer. Faz o que você quiser fazer então, já que vocês não querem obedecer, mas depois vocês não reclamam não, depois vai vir a conta, vai vir a fatura para vocês acertar. E não vai ter como escapar, irmão. Quem morreu, desapareceu no mar, quem morreu nos ares, avião explodiu, naquele dia vai ter que chegar diante de Deus, vai ter que dar conta de tudo, vai ter que dar tudo que fez por meio do corpo, vai ter que apresentar tudo para Deus. Ah, mas aqueles que morreu, fez tanto mal e foi cremado, virou cinza, como é que vai voltar? Isso aí para Deus é fichinha. Isso aí, meu filho, Deus tem todos nós lá diante dele, desde o primeiro homem até o último que nascer, está tudo lá diante do Senhor, e não tem na onde escapar da presença do Senhor. Vamos lá. Primeiro, né, da mordomia do corpo, a tipologia do corpo. São vários os tipos que podem ilustrar a importância do corpo humano. Então, nós vamos encontrar na Bíblia várias tipologias que podem ilustrar a importância do corpo humano. Nós vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. 2
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 1. Paulo usando esta palavra para designar o corpo humano. Olha o que diz. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Olha aí, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, aonde que Deus habitava no passado, na época de Moisés? No tabernáculo. Aqui Paulo pegou o tabernáculo lá e colocou o tabernáculo aqui para designar o quê? Para ilustrar o corpo humano. Sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, desfizer, ou seja, nós morrermos, nós desaparecermos, esse tabernáculo se desfazer, o que vai acontecer? Temos de Deus, aí já não é tabernáculo, a coisa muda, é o quê? Tem diferença do edifício para tabernáculo? Muito mais. Quer dizer que a glória do que vai nos revestir não tem como comparar a essa que nós temos. Você olha para o seu corpo hoje, essa carcaça que quer nos levar ao pecado, que quer nos levar a pecar, aí Deus fala aqui, ó, quando esse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa feita por mãos, eterna, vírgula, nos céus. É da onde nós iremos nos revestir, irmãos. É o que Paulo fala. Quando esse tabernáculo se desfizer, e nós revestirmos esse tabernáculo daquilo que é imortal, daquilo que é incorruptível, aí vai ser falado assim, tragada foi a morte na vitória. Aonde está o aguilhão da morte? O aguilhão da morte é o pecado. É o que faz o homem pecar. Mas quando ele se revestir desse edifício, quando ele se revestir desta casa eterna que ele tem nos céus, aí tchau. Aí acabou, irmãos. Aí não vai ter enfermidade, não vai ter aquele negócio de ficar medindo febre para ver se está com corona, se vai ter que ficar medindo pressão, medindo diabetes, colesterol. Não, sabe por quê? Porque agora o nosso corpo, que você cuidou, é lógico, é daqueles que cuidou do corpo aqui, daqueles que administrou o corpo aqui para Deus, vai receber de Deus essa graça. Esse corpo mortal se reveste da imortalidade, nunca mais vai morrer. Nunca, sabe o que é nunca mais? É nunca mais. E esse corpo que é corrupto, que se corrompe, que se desfaz, que envelhece, nunca mais vai envelhecer, irmão. Nós seremos para sempre o mesmo que nós formos transformados. Hoje a gente olha no espelho, né? Tenta remendar, pé de galinha, tem dia que o olho da gente está roxo, parece que tomou um murro, né? Você olha assim, barriga começa a crescer, né? As forças do braço começam a fugir, a vista, você tinha 2 olhos, depois você ganha mais 2, porque vai perdendo a força, né? Vai perdendo a força, apetite vai acabando, você já não come mais igual comia. Tem dia que eu fico pensando, Jesus, será que eu estou doente? Mas não é a idade que vai passando, você não vai ter aquele apetite mais que você tinha. Você quer ter, mas não tem, ué. E vai ter mais para ver. Vai comer trem gorduroso. Rapidinho, enche o paletó de madeira. Rapidinho. Então, é isso. E outra, irmão, olha para você ver, nós vamos ver aqui. Essa mordomia do corpo entra até nessa área de nós sabermos até alimentar. Às vezes, mas não tem nada a ver.
Tem tudo a ver. Segundo a medicina, irmão, se o ser humano alimentasse adequadamente como deveria alimentar, nós teríamos um tempo de vida maior. Maior. Mas não, nossa Deus do céu. A gente quando você faz feira, parece que você come a feira tudo num dia só. Os meninos, os filhos, olha, misericórdia, parece que saquei a casa. Parece que passou uma nuvem de gafanhoto, rapidinho. Aí depois passa 20 dias, já não tem mais nada. Tá? Então a gente não... tem hora que a gente brinca, mas é uma realidade, irmãos. Às vezes tem pessoas assim, ricas. Você pode ver que o rico, assim, eu gosto muito de analisar isso, que ele vai tomar um café, é uma xícara de café. É uma xicrinha. Bolachinha, umas 2 bolachinhas num pires. Uma para cada um, ou 2 para cada um. Leite, pouquinho. Né? Pãozinho, corta o pãozinho, vários pedaços, passa uma manteiguinha. Nós não. Nós já faz a conta. Quanto tem lá em casa? Hoje tem 8 lá. Dá 24 pão, 3 para cada um. É ou não é? Ué. Aí você vai fazer a conta. Aí eles compram um pacote de bolacha, daqueles chorãozinhos, dá para um mês. Para nós, não dá para uma hora. Porque enquanto a gente não vê a última bolacha indo embora, não para. E isso traz o que para o nosso corpo? Faz bem? Não faz. Só que a gente acha gostoso, né? É gostoso. Tem coisa mais gostosa que é dormir, comer e beber. Beber refrigerante, beber água, irmão, né? Beber, enxugar o caneco, não. Você entendeu? Então, irmãos, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Só que a gente vai cuidar quando a gente já não está valendo mais nada. Aí que você vai no médico, aí que você entende que tem que ir no médico, aí vai na nutricionista, aí você fica com raiva da nutricionista, porque ela vai te tirar tudo aquilo que está te fazendo mal, e você não vai aceitar. Eu comi isso a vida inteira. Só que vai chegando uma hora que nós não temos o vigor de 20 anos. Nós não temos a força de 20 anos. Tem não, hein? Não tem. Por isso que tem aposentadoria, porque a hora que você já vai aposentar, você já está aposentado. Você já está sentado no pó mesmo, aposentado, não é aposentado não. E para você comer o dinheiro que você pagou a aposentadoria, você tem que não vive. Você não vive o que é tempo. Podia pegar tudo de uma vez, você pegava. Né? Fala, pega, eu vou morrer mesmo. Mas não. Então a gente tem que cuidar, de zelar do corpo. Zelar do corpo. Vamos mais. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. Vai falar do tabernáculo também, olha para você ver. Do nosso corpo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. E tendo por justo quanto estiver nesse tabernáculo, despertai-vos com admoestações, sabendo que sobrevém eis de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus já nos tendes revelado. Olha aí para você ver, o nosso corpo é um tabernáculo. Pedro fala, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo. Quando eu estiver nessa carcaça, enquanto eu estiver nesse corpo, Pedro falando, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, despertai-vos com admoestação. Eu vou despertar vocês. Enquanto você estiver, só não tem jeito de despertar depois que vocês cruzam o braço, esticam a perna, né? Aí não tem jeito de ficar admoestando, ficar corrigindo, de ficar exortando. Aí não tem jeito mais. Mas enquanto você estiver nesse tabernáculo, eu vou despertar vocês, sabendo que brevemente, o quê?
Isso aqui é o que ninguém quer, né? Brevemente eu vou deixar esse tabernáculo. Brevemente aquele corpinho que você olhava todo dia no espelho. Tem gente que namora no espelho, irmão. Olha que peça rara. Aqui. Ué. Só que vai. Aí Pedro te desanima. Pedro dá essa palavra e ele fala o quê? Sabendo que brevemente você vai deixar esse tabernáculo, como também o Senhor Jesus Cristo nos tem revelado. Jesus falou que nós vamos também partir. Né? Nós vamos partir. Então é muito interessante, irmão, cuidar, zelar do nosso corpo. Né? Nós somos muito relaxados. Se a gente soubesse, falar, não, eu vou correr pelo menos meia hora por dia, eu vou andar pelo menos meia hora por dia, mas a gente só lembra disso quando a gente está ruim. Não, agora eu vou fazer umas caminhadas boas agora. Aí começa, beleza, aí a doença parece que dá uma amenizada. A gente, é mandioca, é costela, aí fica ruim. Aquilo que não tem tempo para cuidar da saúde enquanto está tendo oportunidade, depois vai ter que ter tempo para cuidar da doença, né? Gastar com doença. É igual aquele negócio que eles falam, a pessoa trabalhou a vida inteira gastando a saúde para juntar dinheiro. Agora ela vai gastar o dinheiro para cuidar da... Esquisito, né? Você trabalha a vida inteira, gasta a saúde para ficar rico. Depois você gasta o dinheiro para cuidar da saúde. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Não aproveitou nada. Vamos mais. Esses textos referem-se ao corpo como algo provisório, assim como o tabernáculo era para Israel na sua peregrinação à terra prometida. Então, por que Pedro usou o tabernáculo para designar o corpo? Porque o tabernáculo era o quê? Permanente? Provisório. O tabernáculo era provisório. O tabernáculo era a sombra das coisas futuras que Deus estaria habitando, né? Num tabernáculo não feito por mão humana, que Deus estaria. Lá foi feito por mão humana. Agora Deus está nesse tabernáculo, que é eu e você, que somos nós, aí que surge o porém, né? O que eu estou fazendo do meu corpo para Deus? O que eu estou fazendo? A pessoa hoje, ele faz o que quer do corpo, o corpo bonito, esbelto, né? Cheio de estética, vai lá e dá uma pinchada no corpo, pincha o corpo de demônio, pincha o corpo de tanta coisa, gente, né? E depois vai lá, passa um trem, enfia um trem no nariz, enfia um trem na orelha, para todo lado, né? Destruindo o corpo. Aí Deus fala, quem destruir o templo do Espírito Santo, eu vou destruir. Eu vou destruir. Nosso corpo o nosso corpo é como a bainha, a alma. Vamos supor, o nosso corpo é como a bainha para guardar um facão. O nosso corpo é a bainha da alma. Ela está dentro de nós. Dentro de nós, desse corpo. Então nós temos que cuidar. Por quê? Porque a alma e o espírito, eles são o quê? Imortal. Morre. Morre ou não? O espírito e a alma morrem ou não? Jesus falou assim, não temais aos que matam o corpo e não pode fazer mais nada. Mas eu vos digo a quem temais. Temais aquele que pode matar o corpo
e lançar a alma no inferno. Por quê? Porque a alma é eterna. O sopro de vida que Deus nos deu, ele é eterno. Ele não termina na sepultura. Não termina. Se terminasse, por que eu vou ficar na igreja? Eu vou bagunçar, eu vou aproveitar a vida, eu vou morrer, eu vou ser igual cachorro, morre, acabou. Por que eu vou ficar gastando tempo na igreja? Ficar aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas não, prestação de conta, porque o espírito e a alma é eterno. É eterno. Vamos mais. O tabernáculo era facilmente desmontável para o povo de Israel transportá-lo através do deserto. O nosso corpo é o tabernáculo da alma e o espírito durante a passagem através dessa vida. Então veja que coisa interessante. Assim como o tabernáculo era facilmente desmontável, o povo transportado no deserto, o nosso corpo é o tabernáculo da alma e do espírito durante a nossa passagem através desta vida. Nosso corpo. Esses dias eu estava pensando, né? Meu Deus do céu, como que é a vida, né? Deus já sabe. Quando nasce uma criança na nossa casa, na casa de qualquer um ser humano, todo mundo, que gracinha. Ai, que coisa linda do papai, do vovô, da vovó. Deus já sabe. Você pensa bem, você vê, quando esses terroristas nasceram, esses homens que estão fazendo guerra aí nasceu, todo mundo, que gracinha, coisinha bonita do papai. Deus lá na sua presciência, você vai ver que daqui a 70 anos, o que ele vai fazer? É ou não é? Então, irmãos, nós temos esse compromisso. Pode te chamar de louco. Esse povo é louco, ficar na igreja quarta-feira, ouvindo um homem falar 1 hora e tanto, até espumar a boca, depois vem na sexta-feira, vem domingo de manhã, vem domingo à noite. Mas eles não sabem que nós estamos ganhando com isso. É nós que estamos ganhando. Nós estamos protegendo o nosso corpo deste mundo. Outro símbolo, outra tipologia do corpo. Templo ou santuário. Né? Aonde nós lemos em 1 Coríntios 6,19, foi até lido, né? Ali que nós somos esse templo. Olha lá. Pode ler. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Templo ou santuário? Nós somos templo ou santuário de Deus. Tem até um hino que fala: faz de mim, Senhor, o quê? Um santuário. Ou seja, habita em mim, mora em mim. Até um dia nós demos um estudo aqui, que nós tem gente que às vezes tem mania de falar assim: oh Deus, me visita nessa noite. Espírito Santo, me visita, Espírito Santo. Tá certo? Visitar eu vou fazer uma visita. Eu não vou morar lá. Eu vou lá na sua casa e vou embora. Eu fiz uma visita. Agora o Espírito quer o quê? Permanente. Ele quer morar permanente. Aí, para ele morar permanente, eu tenho que estar de acordo com ele, sim ou não? Porque a Bíblia fala lá nos profetas menores, andarão dois juntos, se não tiver de acordo. O Espírito quer que eu venha para a igreja, e os amigos querem que eu vou para a balada. Aí eu vou para a balada, eu estou novo, eu tenho que aproveitar. Você entendeu? Então, templo, né, do Espírito Santo de Deus. Nós somos o santuário de Deus. Vamos mais.
Nosso corpo deve ser o templo de Deus e para a glória de Deus. A mordomia do corpo implica reconhecer que o mesmo é de Deus e deve ser conservado santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Veja aí. O nosso corpo, como templo do Espírito de Deus, deve ser conservado santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos que apresentar o nosso corpo, o quê? Como? Sacrifício vivo. O nosso corpo como sacrifício vivo, não morto. Porque Deus não gosta de coisa morta. Deus não tem compromisso com um crente morto. Então nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, aonde Deus habita na nossa vida. Depois ele vai falar também, 1 Coríntios 6 e 20, olha o que ele fala, ó. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai a Deus no vosso... 1 Coríntios 6 e 20. No vosso corpo. E o vosso espírito. É gostoso. Esses dias nós não estuda que esse versículo saiu. E hoje de novo. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ai, ai, ai. Aí você vê. Glorificai a Deus no quê? Agora você fica vendo esse povo com essas coisas erradas na internet, carnaval e tudo mais. E Deus falando assim, ó, glorificai a Deus no vosso corpo e no espírito. O qual? Os quais, não é nem o qual, os quais. Tá aí, ó. Os quais pertencem. Acabou. Eu não sou dono de mim, ué. Nós não somos dono de nós. Nosso corpo tem dono, nosso espírito tem dono. Por isso que lá em Eclesiastes fala assim, ó, que o corpo volta ao pó e o espírito torna a Deus que o deu. Nós não somos donos. Aí a pessoa rota grosso. Eu fico vendo esses homens cheios de autoridade aí, irmão, achando que manda no mundo, achando que manda nas pessoas, coitadinho deles, a hora que Deus fizer assim, ó, com um dedinho minguinho, assim, não precisa nem do dedinho, só Deus olhar assim, ó, hoje é o acerto de conta, tchau, pronto, acabou. Então, foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí quando eu me entrego à prostituição, às drogas, à bebedice e a tudo mais, eu estou destruindo o quê? O templo, a morada de Deus. A morada de Deus. Aí quando Deus não pode mais habitar em mim, quando Deus não pode mais fazer parte da minha vida, do meu corpo, fazer parte da minha caminhada, tem um concorrente de Deus. Tem ou não tem? Tem um concorrente de Deus, que ele anda com a foicinha, é um modo de expressão, irmão. Não vai pensar que o diabo vai vir com a foicinha assim, de morte, assim, não. Mas ele fica doidinho para pegar, eu te pego. Se Deus te sortar, eu te pego. Você fica preso na mão de Deus mesmo, porque se você sair, eu te arrebento. Ele fica desse jeito. Lembra que queria, lá no livro de Zacarias, uma brecha que Josué, o sacerdote, deu, lá, manchou as vestes dele, o diabo já queria matar ele. Aí Deus falou, opa, peraí. Josué, purificado foi o teu pecado, porque tu és para mim um tição tirado do fogo. O inimigo ficou sem palavras, falou o quê? Ele errou, ele pecou,
Mas ele arrependeu e Deus perdoou ele, não ganhei ele. Porque o negócio está no arrependimento. Arrependeu, acabou. O diabo não tem vez. Então nós temos que cuidar, irmão, desse corpo. Pensa bem, você caído para a rua, nas calçadas, com a boca cheia de formiga, cabelo cheio de carrapicho, cabelo sem tomar banho, tudo sujo. Não, pastor, misericórdia. Mas se nós afastarmos da presença de Deus, irmãos, nós incorremos nesse perigo. Nós corremos o risco. Então, temos que zelar do templo do Espírito de Deus. Outra designação, né, como a tipologia do corpo. Vaso de barro. Nós somos vaso de barro. É uma designação para o corpo. Vaso de barro. Nós somos. 1 Tessalonicenses 4:4. Antes eu vou ler Lamentações 4:2, que fala assim, ó. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra da mão do oleiro. 4:4, Tessalonicenses. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Quando ele está falando, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, ele está falando do quê? Do corpo. Manter o corpo santificado. Então o nosso corpo é como um vaso. Você já não viu, a pessoa chega, e aí vaso? E aí vaso? Agora, o que está dentro desse vaso? Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele fala, cada um saiba, o quê? Como? Possuir o seu vaso em santificação e honra. Como possuir o seu vaso em santificação. Cada um saiba como possuir, como cuidar do corpo com santificação e honra para Deus. Você está cuidando de uma coisa que não é sua. Nós estamos zelando, nós estamos sendo mordomo de uma coisa que não é nossa. O corpo não é nosso. Igual, a pessoa trabalha numa fazenda. Você pode morar aqui na fazenda, você vai cuidar de tudo para mim. De tudo. Vai cuidar, zelar de tudo. Então, para você ver que quando uma pessoa vai trabalhar numa roça, que não tem ninguém lá, que não chega ninguém, ele não pode nem sair de casa. É ou não é? Se ele sair, os outros vão lá, rouba gado, rouba porco, rouba alguma coisa, ele tem que prestar conta para o dono da fazenda. Aí Deus está querendo nos dizer o quê? O inimigo está tentando te roubar o precioso que você tem, esse vaso de barro. E Paulo é tão... Olha, a palavra, Deus usou Paulo de uma tal forma, que lá em 2 Coríntios, ele vai dizer assim, ó, que nós temos um tesouro, dentro do quê? Dentro de um vaso de barro. Que tesouro é esse? A presença de Deus. Lá está assim, ó, é 2 Coríntios capítulo 5, vamos dar uma olhada. 2 Coríntios capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 5, 6, por aí. Ou é 1 Coríntios? É o 1 Coríntios. Não, não é esse também, não. É 5, gente. Eu só sei que é 5. Ah, é 4. É 1 Coríntios, é 2 Coríntios, capítulo 4. É 2 Coríntios, capítulo 4.
Isso. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Temos esse tesouro em um vaso de barro. Está dentro de um barro. Para que a excelência do poder, para que o que Deus fizer por intermédio da nossa vida, a excelência do poder seja de quem? De Deus e nunca nossa. Você vai ver nos versículos, no contexto, que Paulo vai falar assim, ó, nós não pregamos a nós mesmos, ou seja, nós não fazemos propaganda de nós. Igual a gente vê hoje as pessoas fazendo propaganda dos líderes, né, mais do que de Jesus. E Paulo fala, nós não pregamos a nós mesmos, versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas nós falamos de Jesus Cristo. Nós pregamos Jesus Cristo. Então, irmão, esse corpo habita, esse vaso de barro, pode passar o tempo que passar. Eu e você sempre vamos ser o quê? Vaso de barro. Não tem chance de passar para vaso de ouro, não? Hã? Nem prata, nem bronze. É barro mesmo. Por que Deus quer nos deixar na situação de barro? Porque se quebrar tem jeito de arrumar. Né? Se quebrar tem jeito de arrumar. Tem jeito de consertar. Essa designação é para mostrar a fragilidade do nosso corpo e também para destacar a importância e a utilidade desses vasos para a obra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Que coisa, né? Olha para você ver, o nosso corpo, né, sendo esse vaso de barro, numa casa não tem só vaso de ouro e nem de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra. Você não fala que você vai ser vaso de ouro, vai ser vaso de pau, de coisa. Não, você vai ser vaso de honra, se você se purificar destas coisas. Que coisas, pastor? Aí você vai ler o contexto para trás aí, que Paulo vai falar, pelo que deixar os falatórios profanos e tudo mais, e tanta coisa. Aí você vai ser vaso de honra. Vamos mais. Pecados contra o corpo. Tem como pecar contra o corpo? Hã? Pecados contra o corpo. Tem como pecar contra o corpo? O corpo, por si mesmo, não tem poder algum. Porém, há uma lei que opera a força do pecado adâmico em todos nós. Essa é a lei do pecado que se utiliza dos membros do corpo para nos fazer pecar. Romanos capítulo 6, versículo 6 até o 23. É um texto muito longo, porque o corpo por si mesmo, ele não tem força de pecar. Ele só peca pela força da lei do pecado que está dentro de nós. Dentro de nós. Você pode ver, mesmo convertido, irmão, é terrível. Mesmo você convertido, mesmo você recebendo o batismo com o Espírito Santo, mesmo você tendo graça de Deus na sua vida, o pecado ainda está dentro de nós. Paulo chegava a dizer assim, depois você lê esse capítulo 6 de Romanos, você vê. Paulo chegava a dizer assim, ó, olha gente, o que eu queria fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então tem coisa assim, que às vezes nós queremos fazer alguma coisa do bem, alguma coisa pro bem, e nós não conseguimos. E às vezes o nosso corpo, a nossa natureza adâmica pede para fazer alguma coisa que não pode fazer e a gente acaba fazendo.
É uma guerra. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, ele vai falar que há uma guerra dentro de nós. A carne milita contra o espírito. Um se opõe um ao outro a não fazer o que quereis. Porque pela carne, aonde nós estaríamos agora? Estava em casa. Ou estava em outra parte, em qualquer outro lugar de menos na igreja. Mas aí, graças a Deus, que Paulo fala assim, ó, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você poderia estar em casa agora. Da sua casa, você poderia estar na casa de outro. Da casa do outro, você poderia estar num bar. De um bar, você poderia estar bebendo. De um bar, você poderia estar fazendo tanta coisa. Então, você foi livre. Você está livre. Então, meus queridos, o corpo em si mesmo, ele não peca. Ele não tem poder de pecar. Mas você pode ver que o que comanda o corpo é o quê? Cabeça. Da onde que sai as ordens? Daqui, ó. O pé nunca fala. Quando você vai ver uma bola, o pé não chuta ela. O que fala aqui, ó? Chuta. Aí você chuta. Você pode ver, quando alguém te faz raiva, você fala, acerta ele. Mas não é o corpo, é aqui, ó, a lei do pecado que está dentro de nós. É o desejo pecaminoso que está dentro. Irmão, pastor, mas a Bíblia fala que a gente aceita Jesus e nós morremos. É lógico que nós morremos. A Bíblia fala assim que os nossos membros estão mortificados em Cristo. Mas sai da presença de Jesus, você vê se esses membros do teu corpo não ressuscita. Então, já você estando na presença de Jesus orando, esses membros do nosso corpo, você já custa, você tem que ter hora que você tem que brigar com eles. Já é uma luta terrível. Principalmente o olho, irmão. Misericórdia. O olho é a fonte de todo pecado. Porque a Bíblia fala assim, ó, o que o coração, o que os olhos não viu, o coração não sente. Ou sente? O que os seus olhos não viu, você não viu. Você não vai nem saber que tem. Mas os seus olhos viu, há uma luta constante dentro da gente. Você fica relutando para, eu olho de novo ou não olho? Eu olho ou não olho? Meu Deus, se eu olhar é pecado. E se eu não olhar, eu não vou aguentar. O que eu faço? Fica remoendo. É o caso. Por que o diabo viu que a Eva, despertou desejo na Eva de comer do fruto? Porque ela passava lá todo dia e dava uma olhadinha. Ela está gostando da árvore. Aí o inimigo fica olhando as nossas ações. Ai, está gostando disso? Então eu vou pôr isso no caminho dele. Ele está gostando de... Tudo que você gostava lá no mundo, tudo que você era ponto fraco seu lá no mundo, o inimigo te põe tudo na frente hoje. O irmão, eu teve um rapaz, pastor, quando eu estava no mundo, eu tinha que comprar. Eu tinha que comprar para manter o vício. Agora eu vim para a igreja, ele está me dando de graça. É o Satanás mesmo, irmão. O rapaz estava lá, trabalhava, o dinheiro dele ia tudo para pagar pó. Aí converteu, largou, os amigos veio. Não precisa pagar, não. Dava de graça. É uma encrenca. É só Jesus. Porque o inimigo tem prazer em destruir o corpo dos outros. Porque ele não tem na onde morar. E ele fica caçando morada. E o corpo que abrir para ele, ele entra. Ele entra. Vamos mais.
Deus estabeleceu as leis físicas para reger toda a criação. Essas leis físicas governam o universo e a vida física de cada pessoa. Porém, essas leis não governam isoladamente no corpo. Elas são regidas pelas leis superiores da alma e do espírito. São denominadas de instinto. Então, veja bem, essas leis que governam isoladamente o nosso corpo, elas são regidas por leis superiores, ou seja, pela alma e pelo espírito. Que o nosso corpo é regido. A nossa alma é o nosso intelecto. Às vezes quando fala assim, ó, filho meu, dai-me o teu coração. Aí quando você lê esse versículo, você pensa no quê? Tem gente que pensa no coração de carne. Aqui, ó. Dai-me o teu coração. Deus está falando aqui, ó. Do meu entendimento, do meu sentimento, a minha emoção. Tudo funciona aqui, ó. Aí você vê, irmão, daqui para cima. Não é nem daqui para cima. Eu acho que é daqui para cima, né? Daqui para cima, se nós não tivermos o controle, daqui para cima, essa caixinha aqui, ó, manda isso aqui tudo para o inferno. É incrível, né? Olha aqui. Ó, isso aqui, ó. Essa pecinha aqui. Você já viu o cérebro, né? Mostrando na televisão, só na televisão, né? Só aqui, ó. Daqui manda isso aqui tudo para buraco. Tudo. Você entendeu? Isso aqui é inesgotável. Isso aqui, quando você fala, você está lá no computador, mexendo, o computador fala, memória cheia. Agora você pensa bem, eu estou com 50 anos, não encheu ainda. O senhor está com quase 80 anos, não encheu ainda. Misericórdia. Eu acho que para nós controlar isso aqui, irmão, nós temos que pôr um antivírus. Não, pastor, nós não é de eletrônico, não. O antivírus. É o que vai? A nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência pode trabalhar como um antivírus na nossa mente. Pô, isso aqui não. Deleta. Deleta. Teve um pastor que passou por aqui, o Molazinho vai lembrar. Não vou citar nome, não, hoje é difícil. Falava assim que a consciência é o cachorro de Deus. O senhor lembra? Por quê? Porque ela vigia o nosso corpo. Você imagina bem se nós não tivéssemos consciência. E Paulo fala que tem uns que a consciência deles está, como é que fala? Cauterizada. O que é cauterizada? Não funciona mais, não ativa mais. Os irmãos que andou de bicicleta sabem. Você já viu quando a catraca roçava? Gente, eu tomei cada pancada, porque você estava pedalando, de repente o trem roçava, aquilo não fazia nem para frente nem para trás. Canela roxinha, de tanto tomar pancada. A consciência é assim. Ela roça. Você pode matar, você pode roubar, você pode adulterar, você pode fazer tudo. Não tem nada não. Porque não funciona mais, não ativa mais. Já entrou um cavalo de Troia lá, um dragão de Troia, já destruiu a consciência. Vamos mais. Ai, Jesus. Olha aí.
Pecados contra o corpo. Ah, Jesus. Meu Deus. Pecados contra o corpo. 1. A visão. O pecado está na natureza humana. O pecado que está na natureza humana procura utilizar a faculdade da visão física para induzir as pessoas a pecar através da concupiscência dos olhos. 1 João 1:26. 2:16. 1:26, 2:16. Porque, irmão, a mão só peca se o olho vê. Pega. Aí o olho não vai pegar, mas o olho põe todo mundo no problema. E esses dias eu estava olhando, né? É muito bem feito o olho, né? Se você for olhar assim, Deus dá o poder de você ver, de você discernir. É muito interessante. 2:16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha aí. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. O que é essa palavra concupiscência? Desejos carnais, deleites, prazeres dos olhos. Você lembra? O que levou Acã a pecar? Foi a cobiça. Mas a pessoa só cobiça através dos olhos. Não tem jeito de você cobiçar. Como que um homem cobiça uma mulher? Através da orelha? Hã? Através dos olhos. Através dos olhos. Acã, Deus falou assim, ó, Josué, você vai vencer Jericó, mas vocês não pegam nada de lá não. Se vocês pegar alguma coisa de lá, vai trazer maldição para dentro do povo e vocês vão sofrer. Aí o Acã viu uma capa de ouro, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Fala, eu vou pegar. Eu cobicei. Os olhos viu e ele fez. O que trouxe para ele? Morte. Trouxe perca da guerra do povo de Israel para a cidade de Ai, que era uma cidade pequena, e a consequência veio a morte para Acã e a sua parentela. Então, os olhos, irmãos, o pecado que está na natureza humana procura utilizar a faculdade da visão física para induzir a pessoa através da concupiscência dos olhos. O que é concupiscência? É essa. Que concupiscência é essa? É a força do desejo impuro, lascívio, despertada através dos olhos. É pela visão que algo proibido que contamina o corpo, que muitas pessoas são levadas a pecar contra o seu tabernáculo. Terrível, né? Não tem jeito de andar com o olho fechado. E hoje a indecência está para todo lado, irmãos. A indecência está para todo lado. Você pode ver que eles vão fazer propaganda de cerveja se não pôr uma mulher seminua. Vai fazer propaganda, qualquer propaganda hoje, tem que estar lá. Tem que estar. 2 rapazes, amigos da gente, perdeu a vida de moto. Passando com a moto, aí passou uma... Aí... no poste. Pá! Morte fatal. O que levou? Os olhos. O Jó, ele pedia assim, Senhor, põe um guarda aos meus olhos, para que eu não cobisse a virgem.
Jó pedia a Deus. Por quê? Porque isso é instinto do homem, irmãos. Do homem. É instinto humano, do homem. E a gente tem que pedir graça de Deus, porque senão é terrível. É terrível aqui. Aí entra esse lado lascívio, esse lado, né, de concupiscência. Veja aí, ó. E pela visão, ó, despertava através dos olhos. E pela visão de algo proibido que contamina o corpo, que muitas das vezes são levados a pecar contra o seu tabernáculo, desonrando com adultério, fornicação, perversão sexual, furto, etc. Êxodo 20, 14, Gálatas, capítulo 5, 19, 21, que está as obras da carne, que está embutida lascívia, luxúria e tudo mais, que está ali, que faz parte do corpo. Então, vem pela a nossa visão. Outro. Olfato e paladar. É gostoso, irmão? Ter olfato e paladar. No dia que nós pegou essa encrenca, nós pegou não, ele pegou nós. Porque ninguém quer pegar Covid. É ele que vem e pega a gente. Aí perdeu o gosto, o cheiro, né? Paladar e o olfato. Ah, pastor, mas isso não faz pecar, não. É cheirar e... Depende do que você vai cheirar. Aí a pessoa fala, mas cheirar não faz pecar, não. Lógico que vai, tem tanta gente pecando, cheirando, tanta coisa que não presta. É ou não é? Faz pecar ou não faz? Mas o olfato e o paladar são faculdades físicas, muito ligadas ao instinto naturais da aquisição da fome e da sede, os quais também podem tornar condutores de pecado contra o corpo. Por quê? Eu sinto o cheiro e tenho vontade de comer. Aí existe um pecado, chamado pecado da glutonaria. E esse pecado é contra o quê? Contra o corpo. Contra o corpo. Ai, pastor, é tão gostoso comer. Irmão, é gostoso comer. Mas nós não vivemos para comer. Nós comemos para viver. Tem gente que acha que vive para comer. É gostoso. Ô, irmã, aquela jantinha. Faz tempo aí. Ô, irmã, que é franguinho, não, ué. Torresminho. Você entendeu? O pessoal fica... Tem gente que come, depois fica lá querendo... Tão ruim que está passando. Então, o olfato e o paladar. Audição. Pecado contra o corpo. Eu já vou encerrar, irmãos. Pecado contra o corpo. Audição. O que é audição? É a faculdade de ouvir. Ah, mas ouvir não peca. Peca? Depende do que você está ouvindo. Hoje, a geração de hoje está muito esquisita, irmão. Presta atenção você ver. Eles andam com foninho de ouvido, celular aqui assim, foninho de ouvido andando na rua. Aí ele está atravessando a rua e não está vendo o carro não, porque o barulho da música não deixa eles ouvir o barulho do carro. Se você buzinar, você leva tiro. Aí você tem que parar o carro. Se você fizer assim, ele te xinga. E isso passou para a vida de muitos crentes. Não vou falar que é só jovem e adolescente, não, tem adulto também. Põe o celular no bolso e põe o foninho aqui, você vai saber que está ouvindo? Você vai saber que está ouvindo? Pensa bem, se uma hora que o foninho escapa, aquela doidura. Então, através da audição, é a capacidade de ouvir. Por exemplo, os ouvidos estão no corpo para captar sons. Quantos ouvidos nós temos? 2. Ô, irmão, ouvido é diferente de orelha. Orelha é isso aqui, ó. O ouvido está lá, ó. Você já notou que quando você vai tomar banho, que você faz assim, ó, para coisar, ele faz...
Não faz um barulhinho da água. Vai, agora eu vou ficar surdo mesmo. Depois sai. É diferente. Então, a orelha, ou seja, a audição. O diabo corrompe a boa música para, através dela, levar o homem a pecar. Hoje, no afã de preencher o vazio interior, muitos jovens são presas fáceis na luxúria musical, com o estridentes feitical de rock. Ou seja, quando a pessoa é espiritual, é uma coisa, mas tem gente que tem tendência para essas coisas, para rock, para essas músicas, irmão. Eu não tenho nada contra o problema, quem quiser cantar, que canta, mas eu não sinto bem. Eu sinto a presença de Deus ouvindo música sacra, ouvindo um hino sacro. Até essas músicas hoje, assim, até em ritmo sertanejo mesmo hoje, de coisa, é música, não é hino, você não pode falar hino, é música evangélica, é música, entendeu? Porque hino toca lá na alma, dá prazer de ouvir. Como é que você vai pôr põe um fundo aí de uma música aí para mim orar. Aí você põe como é que você ora com a pauleira? É bom, aí você põe que faz a gente até dormir. Mas não é para dormir não, estiver orando não. Então, o inimigo usa as músicas para roubar essa faculdade, esse dom que Deus te deu de ouvir. Pode parar, Elias, chega. Por último, tato. O outro sentido que se manifesta através do corpo. A Bíblia fala muito das mãos, da utilidade. O mordomo cristão deve administrar todo o seu corpo para a glória do Senhor. Nenhum membro do corpo pratica qualquer ato por si mesmo, porque todos são comandados pela alma e pelo espírito. As mãos, como os demais membros do corpo, são importantes. Então, o tato, o ato de tocar, o ato de pegar, né? Então, podemos, quando o Senhor fala, quem subirá ao lugar santo do Senhor? Aqueles que são limpos de mão e puros de coração. Então, até através do tato, através da maneira de você tocar, porque, irmão, a mão não rouba se não vier a ordem daqui, ó. A mão não pega nada se não vier a ordem daqui, ó, da nossa alma, do nosso espírito. Que Deus nos guarde e nos dê força, irmãos, em nome de Jesus, para vencermos. Hoje nós falamos sobre a mordomia do corpo. Quarta-feira, se Jesus não voltar, irmãos, nós vamos estar falando sobre a mordomia da alma. Não fica de fora, não. Hoje você ouviu do corpo, vai ouvir da alma. E assim por diante. São várias mordomias. Mordomia do corpo, mordomia da alma. Aí você vai descobrindo. Mordomia do dinheiro. Muita coisa. Tudo isso que Deus colocou para nós administrar. Até o dinheiro que às vezes a gente pensa que é nosso, não é nosso, é de Deus. Deus só deu para nós administrar. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos.